Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de, na pessoa do deputado Pedro Wilson, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui relatando esses fatos. Agradecer imensamente o Centro de Defesa de Direitos Humanos, Marçal de Souza, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por ter apresentado essa sugestão a essa casa. Agradecer a Comissão de Legislação Participativa, que permite uma iniciativa popular poder estar ocorrendo audiência como essa, e agradecendo também a equipe da comissão, pelo empenho que a equipe tem de permitir a participação popular. Na pessoa da Sônia e Poli, toda a sua equipe, agradecer imensamente pelo trabalho de vocês para permitir que o povo tenha voz dessa casa. Então, eu iniciaria agradecendo e dizer para vocês que eu me sinto muito feliz com essa oportunidade de poder estar aqui, não no sentido de me vitimar, de passar uma imagem de fraco, não, pelo contrário. É a oportunidade de lutar pelo direito, lutar contra um atentado que sofri, um atentado contra a democracia. Eu não entendo como uma briga particular. Eu acho que eu tive um mandato parlamentar que pautei assuntos importantes de interesse do povo, fui prejudicado, e essa casa permite a gente fazer esse debate. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Gostaria de dizer para vocês como aconteceu tudo isso, como que eu fiquei sabendo. Era no dia 29 de setembro, eu estava me retirando, viajando para o interior do estado, para a minha cidade natal, Paranaíba, quando me avisaram que tinha prendido o meu coordenador de campanha, Benoaldo Prado. Tinha prendido com dinheiro, grampeado em santinho, comprando voto. Naquele instante, liguei para toda a minha assessoria, todo o meu staff, e diz o seguinte: não dê entrevista, não fale nada, porque isso nos prejudica muito. E eu tenho a convicção de que nós não estamos comprando voto. Eu tenho a convicção também, se alguém nesse estado de Mato Grosso do Sul que tem algum interesse em me prejudicar, é o candidato André Putinelli. Então vamos ficarmos quietos para não dar repercussão na imprensa. Mas como era uma coisa armada, 15 minutos após, estava estampado em todos os jornais, fotos minhas, a prisão do meu assessor, e caracterizando como um crime eleitoral, um crime de compra de voto. Né? Perdi a eleição, não tive acesso às provas, mas tinha essa firme convicção. E aí, na época, eu fiz uma denúncia. Eu denunciei que eu entendia que a Polícia Federal tinha colaborado na produção de provas. E que eu ia levar esse assunto ao Ministério da Justiça, denunciando um mau comportamento da Polícia Federal. Eu tinha indícios que a Polícia Federal teria auxiliado nessa produção de provas. E, por uma grata surpresa, no dia 17 de janeiro de 2007, ou seja, meu mandato findando, já em 31 de janeiro, eu recebo a notícia, a imprensa me procura para repercutir a Operação Vintém, que era uma busca e apreensão que a Federal estava fazendo, na casa do filho do governador, na Secretaria de Obras, onde o secretário Edson Giroto era secretário, até a primeira-dama do município, Antonieta Trade, estava passando por investigação, e que era para a produção das provas da minha operação. Após isso, procurei a Polícia Federal, onde o delegado, Otacílio Della Paz, que foi convidado para essa audiência, não pôde vir, que fez um brilhante inquérito, me apresentou os áudios. E aí isso me indignou muito. E eu estou aqui por causa disso. Porque o que aconteceu comigo, plantar dinheiro num carro de um político, chamar a Polícia Federal para dar o flagrante, isso é pior para o cidadão comum do que botar droga no seu carro e chamar a polícia para ser indiciado. Então isso me faz estar aqui para a gente não permitir que isso ocorra com os outros. E com certeza nós sabemos o poder econômico que as últimas eleições de Mato Grosso do Sul, comandada pelo governador André Putinelli, fez muitas carreiras políticas. Muitas pessoas de bem que poderiam estar cumprindo, não estarão o ano que vem
na política em função desse peso do poderio econômico e dessas maldades, desses crimes cometidos, né? Então eu venho aqui trazer esse assunto como reflexão. O que nós podemos fazer para evitar que isso ocorra? Isso acabou com a minha carreira política. Hoje eu estou lá no Acre, trabalhando na empresa municipal de saneamento, a convite do prefeito municipal, mas não tenho meu tempo para dedicar à luta política, à luta do povo do meu estado, do povo brasileiro. E com certeza várias carreiras já foram demonstradas por esse cidadão, e ele continua impune. Esse processo está aprovado na Justiça Federal, nós distribuímos, a Casa distribuiu cópia dos inquéritos, dos relatórios da Polícia Federal, onde tem gravações feitas de telefone de pessoas que estavam na casa do governador 1 hora antes da operação acontecer. Na casa do senhor André Putinelli, alguém comandando e ainda citando, o chefe está aqui, o chefe quer saber por que a lista do CEMI não foi plantada ainda. Isso está nos documentos que vocês receberam. A coordenação desse crime é nítido nas gravações pelo senhor Edson Giroto. Ele liga para a Polícia Federal e a Polícia Federal vem dar o flagrante. Só que no inquérito não está quem é esse policial federal que recebeu a ligação do senhor Edson Giroto. Quem é esse policial? O inquérito ficou falho nesse sentido. Por isso que era importante a presença do delegado, para a gente discutir um pouco isso na produção. Se ele era um agente público que tinha um contato com a Polícia Federal privilegiado, mas era para produzir provas falsas. Então eu volto àquela minha acusação inicial, que eu tinha suspeição da Polícia Federal ter ajudado a produzir essas provas contra mim. Eu tive, assim que o delegado me permitiu ouvir os áudios, eu retirei e voltei atrás nessa acusação, nessa denúncia. Mas fico ainda com a dúvida. Tem um funcionário da Polícia Federal que recebeu essa denúncia do senhor Edson, uma ligação do Edson Giroto, que acionou o aparato policial e esse cidadão não foi identificado. Então acho que cabe à Polícia Federal identificar quem é esse cidadão que estava a serviço de uma candidatura dentro da Polícia Federal. Eu tenho a forte convicção desse envolvimento do governador. O Edson Giroto já está indiciado. Está indiciado. Ele tinha foro privilegiado, era secretário de obras, e o processo foi para o TRF São Paulo. Aí entra numa fila de processos, e recentemente, quando ele perde a condição de secretário de Estado, ele vira candidato a deputado federal, o processo volta para a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul. E agora, com a sua eleição, esse processo volta aqui para o STF. Então será julgado no STF, mas aí nos preocupa muito essa lentidão dos fatos, né? Eu sofri essa agressão há mais de 4 anos e a gente não vê ninguém punido. Com certeza muitas coisas foram praticadas de novo nessa eleição, né? Outros fatos, né? que não teve a mesma sorte que eu tive de estar gravando os agentes públicos que provocaram o crime contra mim, e até é importante a gente resgatar isso e registrar. Essas gravações foram todas autorizadas pelo juiz Carlos Alberto Garcetti, porque começou iniciando essa investigação da Polícia Federal uma denúncia de compra de voto que beneficiava, uma operação financeira que beneficiava o candidato Márcio Fernandes. Então, a gravação começa nessas escutas. A seguir, há uma produção de provas emprestada de uma operação de contrabando, de cigarro, operação Bola de Fogo, onde o sócio do filho do governador era advogado e estava com o seu telefone bloqueado. Então essas escutas foram todas autorizadas pela Justiça, não houve produção de prova ilegal, né? Eu tive essa sorte. E quem não teve essa sorte? Quantas pessoas foram prejudicadas e não teve essa sorte que eu tive de pelo menos ter
ter produzido as provas contra eles. Então eu fico muito indignado com isso, né? E isso não me permitiu me acovardar, né? Sei que eu boto em risco e sacrifico a minha família, é uma situação constrangedora para minha família, para meus filhos, que têm medo, né? É um governador do Estado, é um governador que manda gravar a Assembleia de Professores, usar a PM2 para isso. É um governador, seu staff de campanha, que monitorava os rádios da polícia, quando ele não era governador ainda. Está no relatório da Polícia Federal. Eles faziam escutas clandestinas na frequência da PM, para ir acompanhar, e era a primeira-dama do município, o filho do governador ficava correndo, acompanhando, se divertindo com a produção de falsas provas. Então isso me deixa preocupado com o futuro. Então, mesmo com o sacrifício que eu tenho pessoal de estar aqui, eu queria dizer para vocês que eu acho que é uma ação importante. Eu acho que a Câmara cumpre um papel muito importante de estar permitindo esse debate aqui. E para encerrar, eu queria fazer 2 questionamentos. Eu não sou jurista, não sou advogado, mas eu acho que a gente tem que tirar lições na vida de problemas, né? Por exemplo, a questão da denunciação caluniosa, ela não é capitulada como crime eleitoral. Então isso tem uma lentidão muito grande. E normalmente a denunciação caluniosa contra político é feita por um político, é para prejudicar uma eleição. Então acho que nós tínhamos que pensar na possibilidade de caracterizar o crime de denunciação caluniosa praticado por político como um crime eleitoral. Outra questão é a questão do sigilo. O segredo de justiça. As pessoas, o segredo de justiça para crime político e crime econômico acaba protegendo o criminoso. Esse é o meu caso específico. Até hoje eu não tive acesso aos áudios das gravações. O réu requereu, o juiz entregou a cópia dos áudios. Eu só tive acesso às transcrições. Com certeza muita coisa que está gravado, não foi relatado. Então, uma análise mais pormenorizada desses áudios ajudaria a formar mais convicções. Mas eu não tive acesso. Até a própria opinião pública. A gente tem casos específicos de denúncia de corrupção. Quando expõe os áudios, você cria uma comoção, aí a justiça funciona. Então, no meu caso, eu não tive acesso. E os réus tiveram. Então, o segredo de justiça também, para crime econômico e para crime político, acho que acaba auxiliando e permitindo que continue novos crimes. E para finalizar, a questão da representação que eu fiz. Eu tenho convicção que o governador André Putinelli foi o grande comandante desse crime. E até hoje ele não está indiciado. Nós pegamos essas provas e representamos na Procuradoria-Geral da República no dia 1º de setembro de 2008. Já fiz 2 anos e 3 meses. Até hoje, a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou. Então, eu pediria ajuda dessa casa também, no sentido da gente estar cobrando da Procuradoria-Geral da República a análise desses fatos e, com certeza, o indiciamento do governador André Putinelli, que é o principal mandante desse crime. Muito obrigado.